E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, entenderam? Jesus foi ressurreto dos mortos pelo Espírito Santo. Ele habita onde? Agora. Se habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também, vai fazer o quê? Dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluias. Senhor, nós lemos a Tua palavra nessa noite, e que o Senhor possa se revelar a nós de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Que esse Espírito, Senhor, que ressuscitou a Cristo, ó Deus, lá naquele dia, ó Deus, depois do terceiro dia, Ele foi ressuscitado entre os mortos. O mesmo Espírito, Senhor, habita dentro de nós. Se revela, Senhor, nessa noite, com Teu poder, com Tua graça, para que possamos compreender, Senhor, quão profundo é essa palavra. Ó Deus, que nessa noite possamos entender, ó Deus, que temos poder, Senhor, em nossas vidas, se nós nascemos de novo, se aceitamos a Ti de todo o coração, se realmente tivermos um encontro real contigo. Ó Deus, esse Espírito, Senhor, ó Deus, que deu poder, que deu vida, Senhor, ali é Teu corpo, Deus, naquela tumba, também, Senhor, nos dará vida, Senhor, para vivermos uma vida cristã, Senhor, abençoada. É o que nós te pedimos, Senhor, se revela a nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Eu estava orando e meditando nesses dias. Nós celebramos a Páscoa. Para nós, a Páscoa é a festa mais importante do cristianismo, amém? Muito mais do que o Natal. O Natal é uma mensagem de boas novas, que Deus se fez carne. Mas a Páscoa, ela tem o poder de transformar nossas vidas. E se nós entendemos isso, desde o Antigo Testamento, Deus vem se revelando através da sua palavra, para nós entendermos essa verdade. No Antigo Testamento, as pessoas, elas tinham leis para viver a vida que agradasse a Deus, amém? Essa lei foi dada através de Moisés, através de Deus a Moisés, mas o homem, por causa da sua carnalidade, por causa da sua pecaminosidade, natureza pecaminosa, não conseguiu cumprir essas leis, não conseguiu obedecer essas leis, porque não havia força em si mesmo. Quando nós lemos Romanos 5, 6 e 7, 6, 7 e 8, nós podemos entender isso, porque o próprio apóstolo Paulo diz que, no capítulo 7, ele diz que a luta contra o pecado que ele tem. Ele não conseguia viver aquilo que Deus, ele diz, ele fala que aquilo que está dentro de mim é fazer o bem, mas eu não consigo fazer, porque a minha carne não me dá poder para fazer isso. Mas ele termina o capítulo 7 dizendo, miserável homem que sou, versículo 24. 7:24, Romanos diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem poderá transformar esse corpo, que não consegue viver a palavra, que não consegue viver a vontade de Deus? E aí, ele começa a dizer, versículo 25, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele é a vida, graças a Deus por causa de Jesus, que pode transformar esse corpo mortal em um corpo vivo, em um corpo que pode agora viver essa verdade, que pode viver essa palavra. Muitos de nós, infelizmente nós, seres humanos, nós sempre olhamos o lado negativo, valorizamos mais o lado negativo do que o positivo, né? Sempre, por exemplo, você vê as notícias nos jornais, se botar coisa boa, eles não vendem. Não tem ninguém que gosta de ver coisa boa. Eles gostam de ver tragédia, não é? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí guerra não sei não onde, e é isso. Então isso dá notícia. E aí nós estamos vendo, né, uma enxurrada de notícias ruins, porque nós gostamos de buscar as coisas, né? Igual hoje aconteceu um desastre na nossa cidade. Não precisa nem falar, você já sabe. Coisa boa, você sabe o que aconteceu na nossa cidade hoje?
Amém, aleluias. Muito não sabe. Comemos tanto que até engordei. Amanhã tem que correr 20 quilômetros. E sobrou tanto que a gente levou para casa. Parece que aquele negócio foi igual os 12 cestos lá que Jesus multiplicou os pães, não foi? Não foi? A turma está comendo, vai comer a semana toda, né, Cadu? A semana toda. Eu nunca vi tanta fartura, tanta bênção. É mais ou menos assim. Foi uma bênção. Mas muita gente só falou de coisa ruim. Está até meio depressivo, né? Porque, meu Deus, de novo. Nós valorizamos as coisas ruins e negativas. A mesma coisa acontece no cristianismo. É muito importante, claro, para nós, saber que Jesus Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, porque nós somos miseráveis pecadores, e nós não conseguimos viver a vida cristã, e nós somos assim mesmo. Ontem estava conversando com os homens ali, falando, nós somos tudo pecador, meu Deus, essa tentação, tristeza, essa carne é fraca, mas o Espírito da vida, né? O Espírito fortalece, está pronto, e aí aquele negócio todo, e a nossa mente fica, não consigo de novo, meu Deus, como eu sou fraquinho, meu Deus, essa vida cristã, que difícil, não é assim? A gente sempre supervaloriza as coisas negativas da vida cristã. Mas eu estava meditando e hoje, um pouco mais, Deus falou muito forte no meu coração. Nós temos que pensar o poder que habita em nós porque somos cristãos. Amém? Se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus Cristo, se você ressuscitou com Cristo, você tem um poder sobrenatural dentro de você. Amém? Esse poder é muito mais poderoso do que o pecado que habita em nós. Esse poder é muito mais forte na nossa vida do que qualquer outra coisa que o inimigo possa colocar e possa fazer na nossa vida. Nós temos que entender isso, é isso que Deus quer que nós entendamos. É por isso que o apóstolo Paulo começa o capítulo 8 dizendo, portanto agora, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele vai explicar o porquê. Ele vai explicar que agora vocês têm dentro de vocês um poder sobrenatural para viver a vida cristã. Amém? Eu vou ler aqui o versículo 8. Entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne. Vocês que nasceram de novo. Mas se vocês, mais do Espírito, o Espírito Santo de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Amém? Se de fato você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem um poder dentro de você. Amém? Esse poder que vai dar poder para você viver a vida cristã. E você experimentar a vida de Cristo em você e através de você. Você vai poder vencer o pecado, você vai poder vencer a morte, você vai poder vencer a carne, você vai ser vitorioso do outro lado. Porque esses são os frutos do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6, em Gálatas capítulo 5. E aí continua. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou você tem, ou você não tem. Então, agora nós podemos entender que o Espírito de Deus está agindo em nós, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Agora você tem que deixar esse Espírito governar a sua vida. Amém? Você tem que dar liberdade para que Ele faça em você, através de você. Porque não pode, ou a carne ou o Espírito. É isso que o apóstolo Paulo diz, que a nossa carne luta contra o nosso Espírito. Mas nós temos um poder sobrenatural dentro de nós que nós nem imaginamos. E nós não usamos esse poder. E Jesus, quando ressuscitou dos mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou, foi lá e deu vida, Ele ressuscitou dos mortos, é o mesmo Espírito que está habitando dentro de nós. Veja o poder que nós temos dentro de nós, por causa do novo nascimento. Meu Deus, nós não conseguimos entender isso. Por isso, para nós, a ressurreição de Cristo é muito mais forte do que a morte dele. Amém? Porque eu estava pesquisando e pelo menos 519 a.C., o rei persa, o rei Dario, ele crucificou 3.000 babilônicos. Era comum os homens serem crucificados. Em 66 depois de Cristo, os romanos crucificaram 3.000
1.600 homens na cruz. Então, a cruz era uma morte normal, podemos dizer, naquela época. Hoje, quando você fala assim, foi crucificado, a primeira pessoa que vem na sua mente? Jesus. Mas na época que Jesus foi crucificado, era comum, tanto é que tinha 2 ladrões, um do lado de Jesus, outro do outro, e Jesus estava no meio deles. Era uma coisa comum levantar o homem e colocar ele como espetáculo, dizendo assim, não faça o que ele fez, viu? Senão seu fim vai estar lá também. Quem quer morrer na cruz? Estou correndo dessa. Pior tipo de morte que tem, alguém ser pendurado na cruz. E não morre só, por ali estar pendurado. Ele morre por asfixia, porque ele não consegue respirar. Imagina, você estava com medo de Covid, 1000 vezes a cruz. Você consegue respirar? Então, era comum as pessoas morrerem na cruz, naquela época, a época de Jesus. Então, e não era meramente porque Jesus de Nazaré morreu por crucificação que faz as pessoas buscarem a Ele para a salvação. Você sabe disso? Não é porque Jesus morreu na cruz que faz a gente buscar Ele. Mas é o fato de 3 dias depois, o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou dos mortos. É esse o fato de nós hoje estarmos aqui. Porque Ele ressuscitou. É muito mais importante do que Ele ter morrido na cruz. Não estou menosprezando o lado da cruz, mas eu quero valorizar hoje uma coisa que nós muitas vezes deixamos de lado. Nós falamos a cruz, aqui foi representado com excelência nessa noite, a morte de Cristo na cruz, mas depois a glorificação, de Jesus ressuscitado. É isso que nós temos que enfatizar, porque é isso que muda a nossa vida. O fato dele ter morrido e levado o nosso pecado sobre a cruz, não adiantaria nada se ele não tivesse ressuscitado dos mortos. Se ele não estivesse vivo hoje, não adiantaria nada. O que seria de nós hoje? Porque durante o seu ministério, Jesus disse que ele seria ressuscitado. E nós temos que entender isso. Jesus disse por várias vezes que ele seria ressuscitado. Lá, em Mateus, no capítulo 16, versículo 21, diz assim, desde então, Cristo, Jesus, começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto, e que ao 3º dia ressuscitasse. Jesus começou a dizer, antes de morrer e ressuscitar, até os seus próprios inimigos sabiam que Jesus ia ressuscitar. Vamos ler Mateus 27, versículo 63. Mateus 27, 63, vai dizer uma coisa interessante sobre a ressurreição de Cristo. 27, 63 diz assim, vamos ler o 62. No dia seguinte, isso é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele disse que depois de 3 dias ressuscitarei. Chamaram Jesus de impostor. Ordena então, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubem o corpo e depois digam que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Qual era o primeiro? Que ele é o rei dos judeus, filho de Deus. O segundo engano, que esse rei dos judeus ressuscitou. Eles tinham medo, mas a Bíblia diz que esses guardas foram lá, lacraram a pedra. Tinha um bando de soldados ali. Ninguém chegava perto daquele sepulcro. Mas contra Deus não existe guarda. Se Deus falou que vai ressuscitar dentre os mortos, pode botar o batalhão, o exército, a aeronáutica, pode botar qualquer um lá, Pode ser o homem mais forte do mundo, o aparelho lá mais poderoso, Não adianta, Jesus vai ressuscitar.
E foi o que aconteceu. Mas os próprios inimigos de Jesus sabiam que ele ia ressuscitar. Eles mesmos dizem, ele falou que ele impostor, ele falou que vai ressuscitar. Então, de acordo com Jesus, a ressurreição seria o maior sinal para a humanidade sobre quem ele realmente era. Amém? Maior sinal para a humanidade de quem realmente era a ressurreição de Jesus. Então, quando os fariseus pediram um sinal para Jesus, lá em Mateus 12, Jesus se referiu a Jonas. Nós ouvimos outro dia alguém pregar aqui sobre ele. 3 dias ele estaria na boca, né? Lá no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estaria 3 dias no coração da terra. Se não fosse pela ressurreição, o ministério de Jesus teria terminado. Suas reivindicações teriam sido ignoradas e ele teria sido apenas mais um mártir religioso e teria sido esquecido há muito e muito tempo, se não fosse a ressurreição. Por isso é essencial para nós, como cristãos, que nós chegamos a uma decisão nas nossas mentes a respeito da ressurreição de Jesus. Você tem que entender isso com a mente e com o coração. Amém? Você tem que entender o que significa a ressurreição de Cristo para a sua vida. Isso faz toda a diferença para nós como cristãos. Porque até então, se nós não chegamos a esse entendimento, nós não sabemos o poder de Deus que habita em nós. Nós não sabemos, nós não vamos conseguir viver a vida cristã, porque vamos viver debaixo da lei, de regras, coisas impostas, né? E coisas que não têm poder sobre nós, coisas que não vão dar graça nem poder para nós vivermos aquilo. Porque não adianta você saber uma coisa se você não tem poder para fazer aquilo. Pede para uma criança, levanta essa pedra aqui e bota ali. Ela pode até, tem que levantar ali, tá, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer aquilo. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Amém? Os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas aí, por que é tão difícil nós negarmos a carne? Por que é tão difícil nós dizermos não para a tentação? Bom, se é difícil para a carne sim. Mas para aquele que tem o poder de Deus, que habita dentro dele, a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Para sermos testemunhas, vivemos o Evangelho, precisamos do poder de Deus, e a palavra poder significa dunamis, que é a mesma bomba que estoura de vez em quando ali, não tem? Poder de uma dinamite, que estoura de vez em quando para aquelas pedras ali, tirar o minério, aquelas coisas. Então você sabe que estrondo que dá aquilo. É isso que habita dentro de nós, esse poder, para vencermos. É isso que tem dentro de nós, e nós muitas vezes estamos lá, Deus, a minha carne, vamos fazer, né? Vamos matar a carne, e aí mata, bota cinturão cheio de espinho, de coisa, né? Pega a coisa, começa, Senhor, eu sou pecador miserável, quem me livrará desse corpo? Oh, meu Deus, eu não consigo mais, passa aquela mulher lá, eu não consigo, oh, que tentação. Isso é quem sabe a lei e vive debaixo do jugo do pecado, porque é isso. A carne é fraca, mas nós temos o poder dentro de nós. Amém? O Espírito está pronto, Jesus diz, e esse poder habita dentro de nós. E nós temos que entender isso e deixar que esse Espírito Santo faça aquilo que tem que fazer, porque não é pela força do braço, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Isso está no Antigo Testamento. Não é para aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que tem que fazer. Se não fizer, está morto, está no inferno. Você não consegue. Fala para o seu irmão, você nunca vai conseguir viver a vida santa. Nunca. Fala para ele. Nunca. Você pode ter regras, você pode ter lei, você pode estar no lado de Jesus, você pode ter experimentado o poder de Jesus na sua vida, mas se você não tiver o Espírito Santo dentro de você agindo, você não vive a vida eterna. Você não vive a vida cristã. E é isso que o apóstolo Paulo diz, mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que me libertou desse corpo da morte. Aleluias. Se você entender isso, acabou, não precisa mais nem pregar. Tem que entender isso, mas eu vou continuar aqui para reforçar isso. Então, na nossa vida cristã, Jesus se levantou do túmulo
ou ele não ressuscitou? Sabe a diferença do verdadeiro cristão por cristão nominal? É que ele crê que Jesus ressuscitou e o túmulo está vazio. Para o outro, Jesus está penduradinho lá. Como é que está, irmão? Está tão difícil. É esse que não entendeu. Não entendeu. Porque se você entender, está difícil. Você tem o poder de Deus dentro de você. Como é que está difícil? Você não entendeu, não, que o poder de Deus habita em você, e se você nasceu de novo, aí não é difícil. Aí a vida cristã é uma bênção, é alegria, é paz. É isso que diz aqui, aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação, porque o Espírito da graça de vida vive dentro dele. E essa vida que Deus quer que nós vivamos, está dentro de nós, vivendo em nós. E se o Espírito Santo está dentro de nós, vivendo dentro de nós, nós vamos dar frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Aí você sabe, né? Gálatas 5, 22 em diante. Amor, paz, alegria, domínio próprio, longanimidade, mansidão. Quanto a essas coisas não há lei, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. O Espírito Santo habita em vós. É isso que o apóstolo Paulo estava tentando dizer para nós, lá em Romanos capítulo 8, amém? Você tem o Espírito de Deus vivendo dentro de você, e essa doutrina é central para a fé cristã, amém? Essa é a doutrina central na fé cristã, porque se você tira a ressurreição, acabou tudo. Se você tem o Espírito que dá vida, acabou tudo. Você pode ser um maior religioso, mas você não é cristão, você não consegue viver. E aí, vai viver igual os fariseus, infelizmente. Os cristãos de Coríntios, que o Pietro começou lendo aqui, eu falei que ele pegou a minha pregação no começo, mas 1 Coríntios 15, ele estava tendo um problema sério, esses irmãos aqui. Por isso que eram crianças, né? Capítulo 3 vai falar dos coríntios, quer dizer, vocês são crianças. Eu não posso falar vocês como espirituais, vocês são carnais. Porque eles não tinham entendido que eles tinham dentro dele o poder do Espírito Santo. Eles acreditavam que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditavam que eles iriam ressuscitar, o corpo deles ia ressuscitar. Eles iriam ressuscitar, eles não acreditavam nisso. Eles tinham isso no coração deles. Então, nos primeiros 10 versículos de capítulo 15, de 1 Coríntios, Paulo fala sobre algumas das evidências da ressurreição, não tanto como uma prova, mas como um lembrete, porque na verdade no versículo 11, ele diz assim pregamos e assim vocês creram. Versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 15, 11, vai dizer ali, é isto que pregamos e é isso que vocês creem, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Veja no versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele vai dizer, ele apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois apareceu aos 500, tudo de uma vez só, e a maioria dos quais ainda vive até hoje, embora alguns já tenham morrido, e depois apareceu também a Tiago, e então depois apareceu a todos os apóstolos, e por último apareceu para mim. Porque ele ressuscitou dos mortos, amém? Apareceu para um monte de gente, depois, 40 dias ele ficou aqui na terra, andando, e se revelando, mostrando que estava vivo. Então, os irmãos de Coríntios sabiam que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, mas eles não sabiam que eles podiam ressuscitar também. É isso que está dizendo aí, versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou entre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se a gente pregou que Jesus ressuscitou, por que vocês estão dizendo que nós não vamos ressuscitar? Que nós não temos o Espírito Santo? Que nós não podemos viver a vida cristã? Como é que vocês vão dizer que o nosso corpo, né, não vai?
Na verdade, a base que eles tinham, esse argumento o apóstolo Paulo usa aí, ele diz, se Jesus ressuscitou dos mortos, nós também vamos ressuscitar. E isso é possível. E tem que ser assim, são as duas ressurreições, ou elas permanecem ou elas caem juntas. Ou nós acreditamos que Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar, ou nós não acreditamos que Jesus ressuscitou. Nós podemos até saber aqui, mas não aqui. Há uma diferença enorme, você saber que Jesus ressuscitou. Hoje, muitas pessoas estão lá, né? Jesus ressuscitou, mas ontem estava morto. E aí, porque Jesus estava morto, estava bebendo. Estava se prostituindo, fazendo um monte de coisa errada. Sabe aqui, mas não sabe aqui. Há uma diferença enorme. Porque se uma pessoa nasce de novo, ela sabe que Jesus ressuscitou. Ela tem o Espírito de Deus dentro dela. Aleluia. Se ela tem o poder de Deus dentro dela, os seus olhos se abrem. O véu é tirado. E agora ela passa a ser uma nova criatura. E essa nova criatura começa a enxergar o verdadeiro evangelho, a glória de Deus. Começa a enxergar Jesus de uma maneira diferente. E é isso que aconteceu conosco. Amém? Antes a gente vinha numa caminhada, achava que aquilo era certo, a igreja verdadeira, aquela coisa toda, e aí íamos e fazia tudo o que mandava fazer, a gente fazia, mas isso não mudava nada, ficava 40 dias sem beber pinga, ficava 40 dias sem ir no forró, ficava 40 dias sem ir no boteco, sem fumar, fazia um monte de coisa, quando chegava no sábado, é hoje! Não entendeu? Nada. Não entendeu nada. Porque se Cristo morreu pelos nossos pecados, como é que eu vou ficar na prática do pecado? Miserável homem que sou. Não entendeu nada. Por isso que precisa um novo nascimento. Se não nascer de novo, jamais entra no reino de Deus. Se não tiver o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Só acha que pertence. Se não nascer de novo, não adianta. Se o Espírito Santo não habitar dentro no coração, vai ser cristão carnal, vai ser qualquer coisa, vai andar brigando que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo. Não é coisa nenhuma. Só tem nome de crente. Só nome. Cristão. Cristão é parecido com Cristo. E para ser parecido com Cristo, falta muito para alguns. E eu creio que essa mesma doutrina, essa mesma filosofia ainda existe. Eu vou falar de algumas filosofias que existem hoje. Parece estranho para nós que esses cristãos aceitassem uma parte que Jesus tinha ressuscitado, mas não aceitavam outra parte que nós vamos ressuscitar. Sem dúvida, eles haviam sido influenciados pela filosofia pagã e as religiões de onde eles tinham vivido. As pessoas daquela época, assim como dos nossos dias, têm muitas ideias errôneas sobre o que acontece com os seres humanos após a morte. Muita coisa errada. Eu vou falar algumas. Algumas religiões têm ensinado o sono da alma, em que o corpo morre e se desintegra, enquanto que a alma e o espírito descansam. Não é assim que fala? Ele descansou, tadinho. Descansou? Do quê? Está cansado? Essa é uma doutrina errônea. Os materialistas acreditam na extinção total, na aniquilação. Morreu, acabou. Você já viu isso falar? Morreu, acabou. É outra doutrina errônea sobre a morte. A vida após a morte. Nada de humano ou de outra forma física sobrevive após a morte. É isso que eles dizem. A morte termina tudo. Morreu, acabou. Acabou, sumiu, evaporou, virou fumaça. Algumas outras religiões ensinam da reencarnação, que a alma ou o espírito é continuamente reciclado de uma forma para outra. Ele vai ser reciclado. É igual esses papelão que tem aí, né? Os plásticos. As PET da vida, né? Vamos reciclar. Sabe o que eles acreditam que é isso? Os espíritas vão ser reciclados. Morre, aí ele não era muito bom. Aí ele vai nascer uma pessoa, outra pessoa lá, mas aquela pessoa vai ser defeituosa, ela vai nascer cheia de defeito.
Ela vai sofrer a vida inteira, porque esse sofrimento vai purificar ela da outra encarnação que fez tudo errado. Então o cara foi um sem vergonha na vida anterior, prontou, bebeu, bateu na mulher, fez um monte, assassinou não sei quem. Aí esse cara morre, ele vai nascer uma criancinha, isso aí tem filme, passa direto aí, Ghost, já viu? Aí morre, nasce uma criancinha toda aleijadinha. É porque ele, na outra encarnação ele foi ruim. Agora nessa encarnação ele vai pagar, vai sofrer aí vai sofrer a vida inteira, até morrer. Aí na outra encarnação ele nasce um pouquinho melhor, aí reciclou ele. E assim vai, até se tornar um com Deus. Um ser. A Bíblia não fala de reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. É muito diferente. E só um versículozinho, se alguém falar isso para você, vai lá em Hebreus 9, 27, a Bíblia diz, ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Uma só vez. Se a Bíblia falou, então o resto acabou. Está aí. Amém? O homem está destinado a morrer uma só vez. E se reencarnar tem que morrer? Está errado. Mesmo de um humano para um animal. Você sabe, tem a crença? Você morre, aí você vira um bichinho. Você já viu aquele negócio? Não mata a formiguinha não, pode ser você amanhã. Você está rindo? É verdade, né? Formiguinha, né? Aí você não mata o ratinho, tadinho do ratinho. Praga, né? Que está lá comendo toda essa casa, trazendo peste. Não mata ele não, ele pode ser na outra encarnação você. Vai. Nós estamos rindo, mas isso é uma crença. É muito forte, viu? Tem muita gente pregando isso aí. Bichinho, tadinho de bichinho. O homem pode virar animal, o animal pode reencarnar no homem. Isso aí vira, sei lá. Isso aí tem desenho, irmão. Você vê aí, televisão tem desenho. Bichinho virando gente. Gente virando bichinho, essas coisas assim. Outros acreditam que no que é geralmente descrito por uma absorção, em que o espírito retorna à sua fonte e é absorvido de volta para a mente divina ou ser. Então, é isso. Em todos esses pontos de vista, a individualidade humana é perdida para sempre da morte. Então, seja como for, se alguma coisa sobrevive, não é mais uma pessoa, não é mais um indivíduo, não é mais um ser único. Ou seja, morreu, vira outra coisa. Aquela pessoa vira outra coisa. Perdeu a individualidade. Por outro lado, também tem uma grande quantidade da filosofia grega e que era baseada no dualismo. Ou seja, a ideia de que tudo espiritual é bom e tudo físico é ruim. Essa é uma ideia. Tudo que é do corpo físico é ruim. E tudo que é do espírito é bom. Então essa foi a visão dos gnósticos da época de João, né, que estava lidando lá em 1 João sobre os gnósticos, gnosticismo, né, que são os idiotas, né, os tolos, né, que fala lá, a palavra gnóstico significa idiota. Então, gnósticos, né, então eles se acham conhecedores. Então, para qualquer um que tenha esse ponto de vista, a ideia de um corpo ressuscitado era uma ideia repugnante. O próprio apóstolo Paulo, quando foi pregar em Atenas, ele estava pregando no Areópago, no capítulo 17 de Atos, o versículo 32, né, o próprio apóstolo Paulo estava pregando, ele descobriu, ele diz assim, mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, lá os gregos, ok? Uns começavam a escarnecer, Atos 17, 32, uns começavam a escarnecer, a zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós vamos ouvir você outro dia. Quando ele começou a falar sobre ressurreição esse era o pensamento grego, ok? Bobiça, não fala sobre, isso é repugnante. Por que repugnante? Imagina se essa matéria
essa matéria é ruim, vai ressuscitar. Essa matéria é ruim, para muitos deles, nós temos um espírito bom habitando ou sendo aprisionados num lugar ruim. É uma ideia. E tem muito cristão com essa ideia. Você tem um espírito bom, sua alma é boa, mas você está aprisionado dentro do seu corpo aí. Esse corpo aí que é ruim. Esse corpo aí que está levando você a fazer coisa errada. Esse corpo tem esses desejos aí, não dá nem para falar. Entendeu? Esse é um pensamento gnóstico. Esse é um pensamento dualista. E não tem nada de errado. Isso é tão forte que foi levado depois como penitência para algumas religiões. Porque, né, você pode ver que existe lá o cinturão de São Elmo. Você já ouviu falar de cinturão de São Elmo? É um cinto que você bota, ele é cheio de preguinho, assim, não tem preguinho? Só que o preguinho lá da ponta, assim. Aí você bota assim, que negócio, vai sendo aquilo assim o dia inteiro. Essa carne tem que morrer. Aquele cinturão, aperta bem aí, essa carne, né? Ou senão eles colocavam algumas estiletes na ponta, assim, e batia nas costas, assim. Tem que morrer essa carne. Aí saía sangue. Vai ver, tem. Vê lá como é que é. Isso está dentro da igreja, né, do cristianismo. A ideia é que o corpo é ruim. E para você se libertar desse corpo, você tem que matar ele. E tem crente fazendo isso, sabe, né? Tem crente fazer isso. Aí entende até o jejum como isso. Eu tenho que matar a minha carne. O jejum vai matar a minha carne. Aí é o pensamento errado. O jejum não mata a carne, não. Mata não. Fica pior. Jesus foi jejuar e o diabo apareceu para ele. Então, depois a gente fala sobre isso. Não estou dizendo, não sou contra o jejum. Temos que fazer jejum. Mas com o entendimento certo. Amém? Com a ideia certa. Se for dualista para você matar a carne, você não vai conseguir, não. Quer? Não vence, não. Jesus, o apóstolo Paulo fala isso lá em Colossenses. Né? Deixa de comer isso, comer aquilo outro. Aí está matando a carne. Isso aí não tem nada de poder para nos libertar do corpo dessa morte. Porque o que nos liberta do corpo dessa morte não é nada que nós fizemos na carne, mas o Espírito Santo de Deus habitando entre nós. É isso que eu quero enfatizar nessa noite. O Espírito Santo de Deus habitando entre nós. E é isso que nós precisamos entender. Também é possível que até mesmo alguns membros judeus da igreja de Corinto duvidavam da ressurreição. Apesar do fato de a ressurreição ser ensinada no Antigo Testamento. E foi ensinada por várias vezes. Os próprios judeus, como os saduceus, eles não criam na ressurreição. Vamos ler? Segundo Mateus 22, Mateus capítulo 22, versículo 23, vai dizer assim, ó. Naquele mesmo dia, os saduceus que diziam que... O que eles diziam? Não há ressurreição. Saduceus são os líderes religiosos daquela época, são judeus. Ressurreição não existe. Aí, foi perguntar para quem? Para Jesus. Aí Jesus falou, aí veio aquela conversinha assim, e se o cara casar com a mulher, aí a mulher morrer, né? Não, se a mulher casar com o cara morrer, aí tem que casar com o irmão, aí morreu 7. Com quem que ela vai se casar no final lá? E Jesus falou, primeiro está tudo errado. Está tudo errado. Versículo 29 vai dizer assim, Jesus fala assim, ó, vocês estão enganados, está tudo errado. Errais, outra tradução diz, por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Vocês erram e vocês estão enganados porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casam, não se dão um casamento, porque serão como os anjos nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, versículo 31, vocês não leram o que Deus lhes disse? O que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí ele diz, então, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Amém? Deus não é Deus de mortos. E se eles não morreram e não ressuscitaram, então não são de Deus, ou seja, não estão vivos.
Moisés aparece depois, lá no Monte da Transfiguração. Claro que nós estamos falando aqui no mundo espiritual, ou seja, no Kairos de Deus. Nós não conseguimos entender tudo, mas vamos entender um dia. Então, o que Deus está falando? Que até mesmo Jesus, os saduceus, os judeus não criam na ressurreição. Por isso que foi tão difícil para os coríntios entenderem isso. Mas eu quero chegar a um ponto aqui. A um ponto que diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala uma coisa interessante. No versículo de João 6,44, abra sua Bíblia lá. Nós temos que provar que há a ressurreição dos mortos e que o Espírito de Deus habita em nós. Então, Bíblia. João 6,44 diz assim, 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, ou não o trouxer. E aí Jesus vai dizer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem vai nos ressuscitar dos mortos? Jesus, amém? Vamos ler outro versículo, esse é muito forte. João 11, 25. Disse Jesus a Marta: disse de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém? Se não crê, não entendeu nada. E ela falou, sim, Senhor, eu sei que tenho crido, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, deveria vir ao mundo. Ela entendeu. Porém, será que nós entendemos que Jesus é a ressurreição e a vida? Que aquele que crê nele não morrerá, mas tem a vida eterna. A palavra diz aqui, tem, né? Não morrerá eternamente, tem a vida eterna. A vida que habita em nós é a vida do Espírito Santo na nossa vida. É isso que nós temos que entender. Se nascemos de novo, temos um poder sobrenatural dentro de nós, vivendo entre nós, e Jesus nos deu esse poder, através do seu Espírito. Porque se nós não entendemos isso, nós estamos perdidos debaixo de uma religiosidade morta, de uma vida cristã longe daquilo dos propósitos de Deus. E eu quero lá ir a 1 Coríntios, eu quero falar rapidamente aí. Quais seriam as consequências terríveis ou desastrosas que resultariam na nossa vida se Cristo não tivesse ressuscitado? Quais seriam as consequências desastrosas que resultariam na nossa vida se Jesus não tivesse ressuscitado entre os mortos? No capítulo de a primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, no versículo 14, a primeira parte vai dizer assim, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Essa parte aí. Se Cristo não ressuscitou, primeira consequência desastrosa, é inútil a nossa pregação. A pregação do Evangelho não teria sentido para nós nenhum, se Cristo não tivesse ressuscitado. Veja que é muito mais importante que a morte. A morte é importante, mas a ressurreição de Cristo nos traz vida, nos traz poder na pregação, e a pregação tem sentido hoje. Você consegue entender por causa da vida de Cristo dentro de você. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender a palavra. Entra aqui, sai aqui. Você já não pregou para algum parente seu? Você fala de Jesus e fala, acontece nada? Porque não tem vida. A vida vem através de crer em Jesus como Senhor e Salvador e nascer de novo. Ou seja, precisa nascer de novo para entender o reino de Deus. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, não vale nada. Esse é o primeiro de não haver ressuscitado, Jesus não haver ressuscitado, seria de que a pregação do Evangelho seria vã, completamente sem sentido, ou o apóstolo Paulo havia dito anteriormente,
né, que o coração do Evangelho é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aí no versículo 3. A pregação que eu transmiti para vocês é o que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, né, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então, segundo as Escrituras, essa é a pregação do Evangelho. Amém? Quer resumir o Evangelho? É isso. Cristo morreu por nossos pecados e Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Essa é a pregação que devemos entender. Então, é o coração do Evangelho, a ressurreição de Cristo. Então, sem a ressurreição, Jesus não poderia ter vencido a morte. E a morte seria para sempre um conquistador do homem. Sem a ressurreição, a boa nova seria uma má notícia. Não seria uma boa nova, mas uma má notícia, e não haveria nada que valesse a pena para pregar. Ou seja, o que você vai pregar? Jesus morreu. E aí? Morreu. Vamos pregar o quê? Morreu por nós. E agora? Acabou. Vai pregar o quê? E se o Senhor não venceu o pecado e não venceu a morte, fazendo um caminho para os homens seguirem em vitória, não há evangelho para pregar, proclamar. Se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas ele, falta o sermão, Jesus ressuscitou. Então, primeira consequência trágica. Segunda consequência, ainda no mesmo versículo aí, 14, vai dizer assim: é inútil a nossa pregação, como também é inútil a nossa fé, a fé que vocês têm. Não adianta nada ter fé. A fé em Cristo seria inútil se Jesus não tivesse ressuscitado. É isso que está dizendo aí. Assim como sem ressurreição não faria sentido pregar sobre Jesus, a fé nele também seria inútil, e a fé em tal evangelho seria inútil, vazia, vã, sem propósito. Um Salvador morto não poderia dar vida. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou e não vamos ressuscitar. Então nós só poderíamos dizer, como o salmista, no Salmo 73, 13, diz assim: certamente eu tenho purificado meu coração em vão. Você nunca viu falar, um crente falou assim: acho que foi em vão eu ser crente, ir para a igreja. O que valeu? Fui para a igreja, aí piorou, o negócio pegou para o meu lado. Para que ser crente? Acho que eu vou voltar para o mundo, que lá era tão bom. Não é assim, você já nunca viu falar? É porque não nasceu de novo, não entendeu, aqui no coração, só sabe aqui na mente. Então, é importante nós entendermos que a nossa fé só será útil se nós tivermos o Cristo ressuscitado entre nós, o Espírito Santo vivendo entre nós. Se não houvesse ressurreição, imagina o que seria dos fiéis, dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Como é que seria? A galeria dos insensatos seria, né? Não dos heróis da fé, seriam os insensatos. Por quê? Eles foram, né? Abel morreu por crer que Deus iria aceitar o sacrifício dele. Enoque andou com Deus e foi, não sei para onde. Noé, por que Noé ia construir uma arca se não tem fé? Abraão, pai da fé, seria o pai do quê? Se Jesus não ressuscitasse, ele cria. Quando você os heróis da fé, você vai ver que esses homens criam que Jesus era o Deus Todo-Poderoso e ressuscitou dos mortos. Eles criam, eles profetizaram sobre isso. Moisés falou sobre a ressurreição de Jesus. Sara, Raabe, Davi, os profetas e todos os outros, eles teriam sido fiéis do nada, para nada, porque não existe ressurreição. Eles teriam sido escarnecidos, açoitados, presos, apedrejados. Moisés tinha deixado a casa do faraó, o palácio do faraó lá, né? Palácio dos reis, para viver junto com o seu povo por nada. Eu teria deixado a minha casa por nada. Você teria deixado os outros deuses por nada. Porque se Jesus não ressuscitou dos mortos, é inútil a nossa fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se nós não entendemos que Cristo ressuscitou dos mortos, e nós vamos ressuscitar também, e o Espírito Santo habita entre nós, nós estamos fazendo aqui por nada. É por isso que muitas pessoas voltam para trás, porque não entenderam. O que eu estou fazendo aqui? Para quê?
dizer não para o pecado, para que virar as costas para aquelas coisas boas lá fora? Para que perder tempo hoje, né? Essa noite, podia estar em casa dormindo, esse friozinho, hein? Cobertor, agarrado ali na Luciana, assim, né, Adriano? Hã? Sentado, ouvindo aquele cara careca lá falar um monte de coisa. Quem sabe ele está aí só para tirar dinheiro nosso, sei lá. Ele não tem o que fazer, veio para cá, lá de tão longe, para bobrinha para nós. Sabe que você não está pensando assim, mas tem gente que saiu da igreja pensando, viu? Tem muita gente lá fora. Porque não entendeu que Cristo ressuscitou. E que o Espírito Santo habita dentro dele. E que ele tem o poder de Deus. Ele nasceu de novo. Se é que ressuscitamos de novo. Se é que temos Cristo dentro de nós. Se é... Aí vale a pena tudo, irmãos. Vale a pena nós cremos em Jesus. Vale a pena nós abrirmos mão da nossa vida. Vamos a pena morrer para a nossa carne. Vale a pena. Tudo vale a pena, porque agora nós estamos vivendo um Cristo vivo, um Cristo verdadeiro, uma fé verdadeira, uma fé que vai impactar, como Abraão impactou a geração, no Moisés, Raabe, Noé, impactou essa geração, porque eles creram sim, e Jesus ressuscitou entre os mortos, e aí nós também ressuscitaremos, por isso que vale a pena, por isso a nossa fé não será inútil, porque Cristo, fala para o seu irmão, Cristo ressuscitou. Terceira coisa, a terceira coisa vai dizer assim, aleluia, versículo 15, mais que isso, se Cristo não ressuscitou, nós seremos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Seremos mentirosos. O pastor me enganou todas essas vezes. O pastor tem me enganado há uns 20 anos já. Mentiroso. Se no meu coração eu não entendi que Cristo ressuscitou dos mortos, eu estou vivendo uma vida enganada. É ou não é? De farsa. Tem irmãos que estão vivendo assim. Aqui na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Por quê? Não entenderam que Cristo ressuscitou dos mortos. Não nasceram de novo. Mudaram só de lugar. Veja bem, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então toda pessoa que alegou ter testemunhado o Cristo ressuscitado e toda pessoa que pregou o Cristo ressuscitado é um mentiroso. É isso que está dizendo aí, falsas testemunhas. Se Jesus não ressuscitou, somos mentirosos. Inclusive o apóstolo Paulo, inclusive os outros apóstolos, inclusive até o próprio Cristo. Ele falou que ia ressuscitar. Falou ou não falou? Nós lemos. Eu sou a ressurreição, e quem crê em mim não morrerá, ressuscitará comigo. Negar a ressurreição é chamar todos os apóstolos e os outros líderes da igreja, no Novo Testamento, de mentirosos. Não há possibilidade quando algumas pessoas afirmam que tal erro poderia ter sido inocente ou ingênuo, não é. Essas testemunhas não poderiam ter sido homens honestos que apenas estavam enganando. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, eles eram mentirosos que conspiraram juntos por suas mentiras para ser coerente e harmonizado. Então, se os apóstolos, os profetas, os escritores do Novo Testamento mentiram sobre o coração do Evangelho, porque deveriam crer em qualquer outra coisa que eles disserem, se os apóstolos mentiram sobre a ressurreição de Jesus, por que viver uma vida moral? Por que acreditar nas outras coisas? Você acreditaria numa pessoa que a parte principal da vida dela é uma mentira? Você vai acreditar no resto que ela fala? E é isso que entende as pessoas que não acreditam que Jesus ressuscita.
vai chamar o seu pastor de mentiroso, vai chamar o seu líder de mentiroso, vai se colocar contra ele, vai se colocar contra a Bíblia. Tem gente querendo mudar a Bíblia, não é? Ah, isso aqui não está muito certo, não. Por que eles querem mudar a Bíblia? Por que uma pessoa quer colocar lá que pecado da homossexualidade, por exemplo, não é pecado? Por que ele quer mudar? Porque ele não entendeu que Cristo ressuscitou. E se ele tivesse nascido de novo, ele ia entender. Por que Deus pediu isso? Por que Deus colocou as leis? Por que Deus colocou algumas coisas que só poderiam ser vividas na vida cristã? Só porque os outros não conseguem viver, né, não significa que nós não vamos viver. Só porque alguns cristãos têm falhado, pastores têm caído em pecado, crentes têm desviado da igreja, não significa que o evangelho fracassou. Muito pelo contrário. Amém? Não significa. Significa que eles não entenderam ou não nasceram de novo e não têm o Espírito de Deus. É por isso que eles não conseguiram. Ou se conseguiram, se afastaram dele, apostataram da fé. Por isso. Porque enquanto temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, nós sabemos que estamos certos. Nós sabemos que pregamos a verdade. Nós sabemos que há poder na pregação. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. E também sei que é poderoso para transformar as nossas vidas. Eu sei que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu sei, porque ele experimenta isso na vida dele. E nós podemos ver isso na vida de cada irmão que tem tomado essa posição em Cristo Jesus. Deus tem mudado, não nós, mas o Espírito Santo de Deus tem tocado, tem transformado a todos aqueles que abrem, todos aqueles que buscam, todos aqueles que querem serem transformados pelo Senhor, porque há poder no Espírito Santo de Deus, quando entra dentro de nós, ele dá vida aos nossos corpos mortais. Você consegue viver a vida cristã, não de máscara, mas de verdade, porque você tem a vida de Cristo vivendo dentro de você. E é isso que nós precisamos experimentar nesses dias, irmãos. A igreja, o mundo lá fora está cansado de blá, blá, blá. Eles querem ver Cristo em nós. É isso que o apóstolo Paulo diz. Eles querem ver Cristo em nós. Você não vai conseguir na força da sua carne. Mas eu sou bom, eu oro, eu faço isso. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes. Você pode fazer 1000 jejum. Não sei quantas 1000 orações. Você pode vir na igreja 50.000 anos. Nada vai acontecer na sua vida se você não nascer de novo e se você não tiver o Espírito Santo dentro de você. Nada acontece. É só casca, é só aparência, sepulcro caiado. Mas a hora que você abrir para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, aí não tem ninguém, nada, nenhum pecado, nem demônio, nada vai poder vencer você, porque está a vida de Cristo dentro de você. É isso que Deus quer que nós experimentamos nesses dias, irmãos. Essa nova vida, que não é uma vida religiosa, mas é uma vida vivida, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. É uma vida entregue completamente à vontade de Deus na sua vida. E eu nem acabei, vamos embora. Quarta coisa, consequência aqui. Quarta consequência. Veja bem, é inútil a nossa pregação, se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa fé, nós somos falsas testemunhas. E o quarto está aí no versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. É aqui que vem o poder de Deus. Romanos capítulo 7. E o 8 vai falar. Porque se Cristo não ressuscitou ainda, nós estamos nos nossos pecados. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, então os cristãos não seriam melhores espiritualmente do que o não cristão. Se Cristo não ressuscitou, vou ler de novo, nós não seríamos melhores espiritualmente do que aqueles que não são cristãos. Outro dia nós estávamos falando sobre isso. Mas tem muita gente que não é crente e faz coisa melhor do que os crentes. É ou não é? Lá no grupo. É porque esse cristão, na verdade, não conheceu. Não nasceu de novo. Porque vir para cá ou ir para lá, não faz isso se você é um cristão. Verdadeiro, não. Você pode até mudar. Pode ser Senhor, aquela coisa toda. Não faz mais isso, nem aquilo. Você sabe, né?
a coiseira toda, não enterra mais ninguém. Porque o que faz a gente diferente não somos nós, nossa justiça, nossa obra. É o Espírito Santo, a vida de Cristo dentro de nós. A razão é que, se Cristo não ressuscitou dos mortos, então o pecado ganhou a vitória sobre ele. Portanto, continuará a ser vitorioso sobre todos os homens. Se Jesus permaneceu morto, então quando morremos, nós também permaneceremos mortos e condenados. O salário do pecado é a morte. E se permanecemos mortos, então a morte e a punição eterna são a única perspectiva para os crentes e descrentes. E se Cristo não ressuscitou então, Ele não trouxe o perdão dos pecados, ou a salvação, ou a reconciliação, ou a vida espiritual, seja para agora ou para a eternidade. Mas o fato é que Deus ressuscitou. Aleluias! Mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, está em Romanos 4, 24 e 25. Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para nossa, aleluias. Jesus se entregou na cruz por causa dos nossos pecados, amém? Entregue à morte por nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não seríamos justificados, e nós seríamos injustos, pecadores, e íamos para o inferno. Mas Jesus ressuscitou, amém? Aleluia, e nós ressuscitaremos com Ele naquele dia, aleluias. Então, podemos ler muitos outros versículos. Jesus realmente vive, Ele também vive em nós, e se Jesus vive, nós também viveremos. João 14, 19, coloca aí para nós lermos, João 14, 19, meu ajudante aí, hoje está trabalhando, né? O dia da pastora Silvana, você tira fora, hoje, não é sério. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu e vocês, aleluias, amém? Eu vivo, Jesus não está vivo, ressuscitou? Vocês também vão viver, aleluias. Atos capítulo 5, versículo 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Aleluia. Atos 5, 30 e 31. Vamos lá, a quinta razão, ou consequência desastrosa, se Jesus não tivesse ressuscitado. 1 Coríntios 5, 18, 15 e 18. E diz assim: nesse caso, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, e se nós não ressuscitamos, os que dormiram, os que morreram, também estão perdidos. Imagina, irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado. Nós estaríamos perdidos eternamente. Dormir aqui, claro que é um eufemismo comum para a morte. E se não há ressurreição dos mortos, então cada um dos santos do Antigo Testamento que morreram estão para sempre perdidos. Obviamente, a mesma consequência se aplica a todos nós cristãos que morreram, todos os cristãos que morreram, desde que Paulo escreveu essa carta. O próprio Paulo, os apóstolos, outros apóstolos e todos os cristãos de todos os outros anos iriam passar a eternidade em tormento, sem Deus e sem esperança. A sua fé teria sido em vão, seus pecados não teriam sido perdoados e o seu destino seria a condenação eterna. Imagina, irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, não tinha esperança. Sexto e último, 15 e 19. Se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo,
somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Outra tradução diz, os mais dignos de lástima. Infelizmente, muitos cristãos acham que a vida cristã, né, é só para essa vida. Só bênção aqui. É ou não é? Vai para a igreja, vai ser curado. Vai para a igreja, arruma casamento. Vai para a igreja, acontece isso. Vai para Jesus, acontece aquilo. Vai acontecer. Mas, pensa bem, se tem alguém mais velho de crente que eu aqui, uns 30 e poucos anos de crente. Quantos sofrimentos você já passou? Hã? Quantas coisas difíceis você já passou na vida? Por ser crente? Por ser cristão? Quantas coisas você teve que negar? Quantos desejos da carne? Quantas lutas você já passou? Hã? Quantas dores e sofrimento, perseguição por ser cristão? Às vezes na escola, né? A gente fala com alguns adolescentes aí que falam que são crentes lá, são perseguidos, são zombados. Não vale a pena. O que adiantou ser crente se para viver nessa vida não morreu, acabou? É isso que está dizendo. Porque ser crente, é melhor estar lá no mundo, curtindo bem bom, porque se morreu, acabou, acabou mesmo. Você já aproveitou. Como o Pietro leu aqui. Comamos e, né? Hoje, amanhã, e vamos morrer. Não é isso que ele diz aqui, um pouco mais para frente? Vamos comer, morrer, né? Que aí, o que adiantou ser crente, irmão? O que adiantou vir na igreja, ficar 2 horas, 3 horas sentado, ouvindo lá, aquela turma lá falando um monte de coisa? O que adianta? Se é só para essa vida, né? Que diz aqui, que nós, essa vida que temos esperança em Cristo, nós somos todos homens mais dignos de compaixão. Coitado desses crentes. Olha lá, perdendo tempo. Nós não estamos perdendo tempo. Para eles, sim. Para eles que não acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos. Para eles que não acreditam que a gente tem a vida eterna depois. Que nós vamos ressuscitar nosso corpo. Esse corpo aqui, que é um corpo corruptível, vai ser transformado, vai ser glorificado, né? Que hoje tem molinha, tem que tomar remédio para viver. Esse corpo aqui, um dia vai ser um corpo glorificado, vai ter cabelo, aleluia, aleluia, né, Cadu? Glória a Deus, vai ter cabelo, as mulheres não vão ter que pintar mais o cabelo, vai ficar tudo pretinho, bonitinho, não precisa mais ir para a academia malhar, né? Vai ser sempre assim, né? Aí a gente vai correr igual a Lavínia, né? Corre mais, vem agora você passar de nós esse corpo glorificado, vamos passar a parede, o negócio vai virar esquisito mesmo, nós vamos comer muito, porque crente gosta de comer, é ou não é? Mas corpo glorificado não come. Como é que Jesus comeu com os discípulos lá, né? Assou um peixinho lá, né? Ô Pedro, bora, vem cá comer aqui. Aí Jesus estava já com o corpo glorificado, já tinha ressuscitado. Vai ler lá, João. Aí ele comendo lá, bem bom, vamos comer. Aí você come queijo, come pizza, pão de queijo, aquele doce de leite, né? Aquela coisa toda. Vai comendo, não engorda. Beleza, vamos comer. Não preocupa com balança, com diabetes, com pressão alta. Hã? Não, impuro é Coca-Cola. Mas aí, essas coisas aí. Então, não, se tiver Coca-Cola, vai ser purificada. Sei lá, o negócio lá vai ser bom demais, entendeu? Não entra coisa impura, não entra nada, só coisa boa, saudável. Esse é o corpo glorificado, irmão. Esse é o corpo que nós vamos ter. Mas eu estou brincando, mas tem muita gente que acha que morreu, acabou. Esse corpo que nós vamos ter vai ser um corpo que Deus vai dar para nós. É isso que está aí, se você continuar lendo aí, o versículo 35 e diante, você vai ver. Esse corpo Jesus vai dar para nós. A nossa esperança lá que não vai haver mais dor, não vai haver mais morte, não vai haver mais sofrimento. Todas as coisas vão ser passadas. O próprio Senhor vai secar dos nossos olhos as nossas lágrimas. E isso é a ressurreição de Cristo. Isso é a ressurreição do corpo. É isso que nós cremos. Então, vamos dizer assim, vale a pena hoje nós sacrificarmos esse corpo carnal, o nosso desejo, para estar com Cristo para sempre. Vale a pena hoje nós abrirmos mão de todas as coisas que o diabo oferece para nós, porque um dia nós estaremos com o nosso Senhor, glorificando a Ele. O Jesus vai dizer assim, valeu a pena eu morrer por vocês naquela cruz, sofrer tanto que eu sofri, fui humilhado, fui traído, passei tudo isso por você, porque hoje eu estou sentado no trono, hoje eu governo, hoje tem um nome que está acima de todo nome. É isso que nós aprendemos com a ressurreição de Cristo.
Quando nós entendemos esse poder de Deus que vive dentro de nós, você nunca mais vai trocar essa vida por aquilo que o diabo oferece lá fora. Você nunca mais vai deixar de servir, de obedecer a Deus, porque o diabo oferece migalhas. O nosso Deus é um Deus de abundância. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. Ao contrário, as pessoas que não estiverem em Cristo vão estar em tormento, vão estar sofrendo, vão estar dizendo assim, eles não morrem e descansam não, irmão. Esse negócio de morreu, descansou. Se não tiver em Jesus Cristo, não descansa não. Não descansa, vai para o lugar de tormento. E é triste, porque Jesus tem se revelado, Jesus tem mostrado o caminho, mas muitos infelizmente rejeitam. Rejeitam porque não entendem, porque não nasceram de novo. Porque a partir do momento em que você nasceu de novo, e se o Espírito de Deus habita em você, e você nasceu de novo, você tem outro tipo de atitude. Amém? Você tem outra mentalidade. Vamos ler? Colossenses, o capítulo, vamos lá, deixa eu achar aqui, 3. Portanto, versículo 1. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês, olha aí, já que vocês ressuscitaram com Cristo, se vocês ressuscitou com Cristo, você vai fazer o quê? Procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, porque Ele ressuscitou, está assentado, está vivo lá. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo. E quando Cristo, que é a sua vida, Cristo é o quê? A minha vida, a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluias! Você consegue entender isso? Uma pessoa que nasceu de novo, ela não precisa mandar abandonar o pecado. Não precisa ficar cuidando da vida dela. Porque ela tem o Espírito Santo dentro dela e vai mostrar para ela. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos convence da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que habita dentro de nós e vai nos dirigir e nos guiar. O que nós precisamos fazer como cristãos é levar as pessoas perto de Cristo, nascerem de novo. Depois, daí para frente, você só vai mostrando a palavra de Deus e Ele vai dizer assim, é assim mesmo que Deus está falando comigo, é assim mesmo. E Ele vai fazendo, Ele vai abrindo o coração, Ele vai deixando o Espírito Santo operar e aquilo, Ele vai crescer de glória em glória, ser transformado de glória em glória. É isso que disse Jesus. Cada dia nós vamos ser transformados porque nasceu algo novo dentro de nós. Amém? Nasceu alguma coisa aconteceu aí dentro. E alguma coisa está movendo você. Alguma coisa está inquietando você. Alguma coisa está falando no seu coração e você sabe disso. Eu não preciso estar aqui falando, mas quando a palavra é falada, isso acende entre nós uma coisa sobrenatural, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito Santo está dentro de nós, mas a palavra é pregada, e isso vai acendendo entre nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ela vai operando, a palavra de Deus ela é poderosa, eficaz para penetrar lá dentro do nosso coração. Muitas coisas que você estava pensando, você vai sair daqui pensando diferente, porque o Espírito Santo está falando com você através da palavra. É isso que nós precisamos mergulhar, é isso que nós precisamos entrar, buscar a Deus, alimentar nosso espírito, para que esse Espírito de Deus que vive dentro de nós seja fortalecido a cada dia mais, para a gente viver essa vida cristã. Amém? E nós vivemos aquilo que Jesus realmente quer para a nossa vida como cristãos. Aí a nossa mente vai estar pensando no alto, nosso pensamento vai estar no alto, nas coisas de Deus, nas coisas que estão lá, porque a vida que está em Cristo, escondida dentro de nós, essa vida vai se manifestar, e um dia nós seremos como Ele, estaremos com Ele na glória. Aleluias! Aleluia! Eu quero terminar o último versículo para nós orarmos. Versículo 20, 1 Coríntios 15, 20, para nós terminarmos, e diz assim, o fato é, a realidade é, mas de fato, o que é um fato? É a certeza, aconteceu mesmo, Cristo
ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormem, aqueles que morreram. Ele é o primeira colheita, depois serão colhidos os outros. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Quem? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Quem? Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, natureza pecaminosa e tudo mais, todas as consequências, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Que a revelação da Tua palavra, Senhor, possa vir até os nossos corações nessa noite. Pai, não seja somente o intelecto, não seja só o saber intelectual, mas que seja o conhecimento revelado através do Teu Espírito Santo à nossa alma, ao nosso coração. Porque quando cremos no Senhor de todo o nosso coração, nós entenderemos o que a vida cristã, o que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, mas o que o Senhor também conquistou para nós quando o Senhor ressuscitou dos mortos. Pai, de fato o Senhor ressuscitou entre os mortos, Senhor Jesus. O Senhor morreu naquela cruz ali, mas o túmulo está vazio. Morreu sim pelos nossos pecados, levou sobre si, mas através da sua ressurreição, hoje nós nos tornamos justos. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma nova vida, há uma nova transformação, há um novo poder vivendo dentro de nós. Esse poder é dado através do novo nascimento. Se é que nós temos o Espírito de Deus, se é que nós temos a Cristo Jesus no nosso coração, esse poder está dentro dos nossos corações, é isso que diz a Tua palavra. E agora nós não somos mais seres carnais, mas espirituais. Nós não somos mais mundanos, mas somos cristãos. Nós não vivemos mais uma vida, Senhor, ó Deus, de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de escassez, uma vida, Senhor, ó Deus, aquém daquilo que o Senhor chamou para nós vivermos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja desperte nessa noite, os nossos corações possam, Senhor, despertar e se entregar completamente. Morremos sim, Senhor, para esse mundo, mas vivemos para Cristo. Agora nossos membros, agora nossa